Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E a gente vai dar sequência aí no nosso Clube do Livro. A gente está falando a respeito do livro A Única Coisa. É esse livro aqui, ó, essa capa vermelha bonita. E eu vou estar pontuando mais algumas coisas que eu acho bem interessante e que eu acredito que vai nos ajudar a nos desenvolvermos como pessoa, a crescermos, a criarmos novos hábitos. Na verdade, esse é o objetivo dos vídeos de quinta-feira. Eu sempre vou estar compartilhando livros que eu já li, né, leituras que eu já fiz e que de certa forma me ajudaram a desenvolver novos hábitos, a pensar de maneira diferente, para sempre compartilhar com vocês coisas que vão ajudar vocês nessa jornada, né, que é a nossa vida e que a gente está sempre se desenvolvendo, amadurecendo. Então isso daqui não é algo para você simplesmente tipo assim, não é nada demais, é só mais um vídeo. Não, gente, o desejo do meu coração realmente é poder ajudar vocês. Assim como tem pessoas que me ajudam nessa trajetória, né? E como eu sou desafiada por pessoas, eu também quero aqui encorajar e desafiar vocês. Então, dando sequência nessa leitura, hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de qual é o hábito de sucesso. A gente falou muito a respeito de focarmos em uma única coisa, né? E entender que quando nós focamos nessa única coisa, a tendência é que as demais coisas elas venham a crescer, a ir para o seu devido lugar. Bom, o hábito de sucesso. Eu vou ler um trechinho do livro aqui com vocês. Mas você que já acompanha o canal aqui, você sabe que a gente não lê livros, a gente compartilha pontos, né, e alguns capítulos do livro que eu entendo que são importantes e que vão fazer a gente pensar diferente, que vão fazer a gente crescer. Então, o que seria esse hábito de sucesso? Eu vou ler um trecho do livro que fala exatamente assim. Você sabe como são os hábitos? Às vezes são difíceis de romper e difíceis de criar, mas o tempo todo estamos involuntariamente adquirindo hábitos novos. Quando iniciamos um modo de pensar ou um modo de agir e continuamos com ele durante um período, criamos um hábito novo. Isso é um fato, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí eu paro para pensar e refletir assim, quantos hábitos novos eu não estou criando? E às vezes são hábitos que não vão fazer diferença nenhuma na minha vida. A escolha que enfrentamos é se desejamos ou não formar hábitos que nos tragam o que queremos da vida. Quando a gente pensa nisso, então o que seria o hábito de sucesso? E aqui já vai a resposta para essa pergunta. Se for esse o caso, a pergunta de foco é o hábito mais poderoso que podemos ter para alcançar o sucesso. Então, o hábito de sucesso é a pergunta de foco. Se eu quero ter sucesso na minha área profissional, qual que é a pergunta de foco? Qual que vai ser minha única coisa na área profissional? Qual que vai ser o meu hábito na área profissional que eu devo focar e que vai me levar a um crescimento? Vamos dizer, o estudo, eu me desenvolver cada vez mais. Então, dentro da área profissional, a minha pergunta de foco e a minha única coisa vai ser o estudo. O que eu preciso para melhorar minha área financeira? Qual que seria a pergunta de foco para essa área financeira? Quando eu tenho essas respostas, quando eu entendo isso, fica muito mais fácil eu ter um hábito de sucesso. Então, esse seria o meu hábito de sucesso em todas as áreas, eu ter uma pergunta de foco. E eu acho bem legal, e eu pensei assim, em um exemplo, tipo, o que eu poderia falar para entender de forma prática isso. E eu lembrei de um podcast que eu ouvi do Jesus Cop, que, se eu não me engano, o tema é qual é o maior pecado do mundo. Eu acredito que é isso. Mas o que ele fala nesse vídeo, né, nesse podcast, eu queria compartilhar rapidamente aqui com vocês e depois procura lá o vídeo e eu acredito que você vai ser bem abençoado através dele. Mas eu quero vencer um pecado, então vamos dizer que eu tenho o pecado da mentira. E eu preciso, tipo assim, constantemente isso tá na minha vida e eu preciso melhorar isso. Então, ele vai trazer pra gente o entendimento de que o maior pecado na minha vida não é a mentira, mas sim não colocar Deus em primeiro lugar. E quando eu olho para isso, eu penso que a pergunta de foco então seria, ou tipo, o hábito de sucesso para mim vencer a mentira não seria não só não mentir mais, obviamente que isso tem que acontecer, mas o meu hábito de sucesso dentro disso seria eu colocar Jesus em primeiro lugar. Porque à medida que eu fosse me aproximando, né, de Jesus, então eu não iria mentir mais. Eu tenho o pecado. Ele foi citando vários assim, mas vamos dizer que eu falo muito. Sou muito fofoqueira e eu sempre tô comentando e falando da vida dos outros.
Eu tenho que parar de fazer isso? Tenho. Mas qual que seria o hábito de sucesso para que eu conseguisse vencer essa área da minha vida? O hábito de sucesso seria colocar Jesus em primeiro lugar. Então, essa seria a minha única coisa, o meu único hábito de sucesso que faria com que todas as outras coisas, vamos dizer que, não vou dizer que desaparecessem, que é um progresso, é um processo, mas faria com que as demais coisas fossem se desfazendo, fossem diminuindo na minha vida. E ele até fala isso aqui no livro. Qual é a única coisa que posso fazer de modo que, ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Então, dentro desse exemplo que eu te dei sobre o pecado, qual é a única coisa que eu posso fazer de modo que, ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? A única coisa que eu devo fazer é me aproximar mais de Jesus, porque ao fazer isso, ao estar mais próxima de Jesus, então as outras coisas, elas vão perdendo força na minha vida. Então mentir vai perdendo força, fofocar vai perdendo força, ser maledicente vai perdendo a força. Por quê? Porque eu estou fazendo uma única coisa, que é mais importante para que todas as outras sejam mais fáceis de cumprir ou sejam desfeitas, sejam desnecessárias na minha vida. Então, o hábito de sucesso é sempre que nós nos encontrarmos diante de uma situação, nós fazemos uma pergunta de foco. O que eu preciso focar para que isso aqui cresça na minha vida, para que isso aqui se desenvolva? Obviamente que eu dei um exemplo a respeito de pecado, mas eu poderia pegar qualquer outro exemplo da nossa vida e eu deixo isso para você refletir, para você pensar qual que é o hábito de sucesso, qual que é a pergunta de foco, o que é a minha única coisa que eu preciso fazer dentro da área que eu quero romper e vencer. Lembrando que hábitos a gente vai conseguir tê-los através de disciplinas. Então, o que você precisa se disciplinar? Qual é a única coisa que você precisa ter uma disciplina maior para que as demais coisas se tornem fáceis ou desnecessárias, assim como está escrito aqui no livro. Então, eu encorajo você a pensar e refletir sobre isso. Anote aqui embaixo se você tiver alguma sugestão, né, de coisas que eu não mencionei aqui, porque eu poderia mencionar tantas outras. Mas eu encorajo sim você a pensar sobre isso e a começar a desenvolver novos hábitos na sua vida, a fazer perguntas chaves em que vão fazer com que você cresça nas demais áreas da sua vida através de uma única coisa. Gente, eu agradeço pela presença de vocês. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Eu tô tentando postar. Eu falo que eu tô tentando, gente, porque é um desafio. Eu trabalho, faço outras coisas, mas o meu objetivo é postar vídeos na segunda e na quinta-feira. Os vídeos de segunda-feira são vídeos mais devocionais, aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. E os vídeos de quinta é o Clube do Livro, onde eu sempre tô compartilhando livro, falando coisas que eu cresci, aprendi através dessas leituras. Eu também costumo deixar o link aqui embaixo para que vocês possam acessar e comprar o livro, se essa for a vontade de vocês. Mas meu encorajamento é para que você cresça, se desenvolva, amadureça, porque a nossa vida, ela é uma jornada. E essa jornada, ela é longa e ela vai nos apresentar vários desafios. Então, quanto mais equipados nós tivermos, mais fácil vai ser para a gente encarar esses desafios. Esse é o objetivo de eu estar postando esses vídeos semanais. Eu quero te ajudar, assim como eu tenho sido ajudada e instruída, eu quero também ajudar você, instruir você a vencer os desafios diários aí e que você tem enfrentado. Então, gente, que Deus abençoe você, que você tenha um excelente final de semana e que o Senhor abençoe sua casa, sua família, e a gente se vê no próximo vídeo.